Hoje o Opção Saúde vai tratar de problemas ligados à vida sexual da mulher. Disfunção sexual feminina é o tema do Opção Saúde que começa agora. Para nos esclarecer sobre as disfunções sexuais femininas, recebemos aqui o ginecologista João Paulo Issa. Doutor João Paulo, obrigada pela sua presença aqui no Opção Saúde. É um prazer estar com vocês e poder esclarecer para o público que nos assiste. Com certeza. Bom, então até para explicar para o pessoal de casa, com o Dr. João Paulo a gente vai conversar sobre as questões orgânicas e físicas que levam à disfunção sexual, né? Mas no último bloco a gente recebe aqui a psicóloga e terapeuta sexual Maria Lúcia Bien para tratar também das questões psicológicas. Agora, para a gente começar então esse papo, Dr. João Paulo, o que é a disfunção sexual feminina? Disfunção sexual pode acontecer de várias formas, mas ela tem sempre uma base socioeconômica, psicológica, cultural, e a gente precisa estar trabalhando todas essas situações. O médico hoje no consultório, às vezes por falta de tempo mesmo, não consegue esclarecer tanto ou não consegue aprofundar tanto essas discussões todas. Então, social e cultural depende muito do que foi a formação familiar, às vezes fazer uma regressão não regressão do ponto de vista hipnose, nada, mas uma regressão do ponto de vista desenvolvimento psicossocial dessa paciente. E isso volta ao colo da doutora Maria Lúcia. Então, do ponto de vista fisiológico, a parte ginecológica mesmo, que a gente tem para tratar em cima da disfunção sexual, existem as alterações de anorgasmia, que é a falta do orgasmo, existem as alterações anatômicas que podem provocar dor, disfunção, e isso, a dor é um sentimento às vezes mais forte ou mais presente, mais lembrado pelo cérebro, a hora que você vai ter algum contato com a sexualidade. Então, você pode ter tido um orgasmo anteriormente, mas se ele foi precedido ou transcorreu com dor, essa dor é que vai ser lembrada, então começa a criar distanciamento e esse muro, essas barreiras criadas vão sempre estar crescentes. Então, a disfunção tem que ser bem estudada, bem trabalhada para se fazer um diagnóstico preciso e tratamento da causa. Dentre as disfunções sexuais, a gente pode citar algumas doenças, algumas patologias diretamente? Tem bastante. Eu trabalho numa área que acaba envolvendo outras situações importantes. A endometriose, por exemplo, que nós tivemos, a gente está em tônica, isso aparecendo cada vez mais em trabalhos que a gente estuda, em mídia, revista, televisão. A gente tem visto cada vez mais a endometriose como um foco, porque parece que ela é uma doença do momento, né? Ela tem aparecido cada vez mais frequentemente. Por motivos muito próximos da nossa realidade atual, que é assim, nós temos hoje diagnóstico muito mais preciso com ultrassonografia, ressonância e tomografia, que detalham melhor uma pelve do que se tinha anteriormente. Agora, há mulheres que não sentem desejo sexual, né? Mas que conseguem ali manter uma vida, uma rotina sexual. Agora, outras sentem o desejo, mas não conseguem realmente ter uma relação satisfatória. Isso está ligado a disfunções sexuais específicas, doutor? O desejo está praticamente ligado a pregresso, ao que você teve de desenvolvimento. Então, no seu desenvolvimento infantil, se houve tolhimentos sexuais em atitudes bobas de criança, às vezes se tocar, se manipular. Essa criança, quando foi tolhida de uma maneira, às vezes, um pouco mais áspera, ou passou por um desconforto sexual na sua infância, ela pode ter um bloqueio quanto ao orgasmo. Agora, doutor, como é feito o diagnóstico da disfunção sexual? É pelo relato da paciente? Existe algum exame que possa ser feito? Exclusivamente história. História bem tirada, bem acompanhada pelo médico ou pelo acompanhamento psicológico. Então, a disfunção sexual, se não houver relato, você não conclui. Então, ela pode ser orgânica. Como eu comecei a falar, temos a endometriose. Temos alterações anatômicas que podem ser alterações do ímen, alterações da própria musculatura vaginal.
Temos alterações genéticas que existem, o transexo, onde você pode ter alterações do próprio órgão sexual. E temos alterações infecciosas que podem dar dor pélvica e criar um processo de vaginismo, de tensão, de dor na relação. As alterações anatômicas passam ímen ou agenesias. Agenesias o que é? Falta do gene, falta daquele gene que desenvolva aquele órgão. Então, mais tecnicamente ou menos tecnicamente, ela pode nascer sem o órgão vaginal, ou ela pode nascer com a vagina imperfurada, ou ela pode nascer com a vagina duplicada, com ductos mais estreitos, que fica mais difícil a penetração. Então, existem alterações anatômicas, genéticas e infecciosas e inflamatórias. Doutora, agora, a dor às vezes está presente durante a relação sexual, mas em alguns casos acontece antes ou depois, né, da relação. Por que isso ocorre? A dor antes da relação sexual, ela é relacionado ao prazer, relacionado ao contato sexual, é rara e acontece mais frequentemente quando existe congestão pélvica, quando existe varizes pélvicas, a presença de vasos dilatados na pelve, quando existe um processo de excitação, ela pode ter algum desconforto, não é uma dor significativa. A dor na penetração, no ato sexual, acontece quando existem alterações anatômicas ou alterações provocadas inconscientemente, que é o vaginismo puro propriamente dito, que é a contração dos músculos vaginais. Existem histórias até de muitos relatos colhidos, normalmente de estupro, que não houve a tentativa de penetração, mas não conseguiu haver a penetração por contração da musculatura vaginal e às vezes até com fratura do corpo cavernoso, do pênis, pela contração. A musculatura vaginal é tão potente, tão forte, que ela dá amplitude para a passagem de um bebê para um parto normal e ela pode fechar totalmente o conduto vaginal, impedindo a penetração. E esse impedimento pode ser voluntário, que são exercícios usados, a gente pode falar alguma coisa sobre o pompoirismo também, mas a doutora Maria Lúcia vai falar sobre isso. E essa contração pode ser involuntária, provocando muita dor na penetração vaginal. Legal. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo e no próximo bloco você vai saber como é realizado o tratamento para a disfunção sexual. Aqui na Opção Saúde, a gente volta já. Estamos de volta com a Opção Saúde, hoje falando sobre disfunções sexuais que atingem as mulheres. Aqui conosco está o ginecologista, o Dr. João Paulo Issa. Dr. João Paulo, o que acontece com a mulher que sente o desejo sexual, mas impede involuntariamente a penetração do pênis? Quando não existem outros bloqueios emocionais e o relacionamento está confortável, existe uma cumplicidade do parceiro, o desejo sexual está presente. E ele estando presente, ela procura a atividade sexual. Mas, normalmente, por essas tensões que já falamos, ou contrações involuntárias da musculatura vaginal, ou a presença de alguma alteração anatômica local, inflamatória ou a endometriose, ela pode ter dor durante o ato sexual. E isso pode, dependendo da intensidade, atrapalhar ou o orgasmo ou até a penetração vaginal, impossibilitando a relação sexual por completo. E esse caso seria uma doença específica? Doenças específicas inflamatórias que podem ter um processo infeccioso, alguma patologia específica infecciosa, que seria bactérias, clamídia, gonorreia, às vezes bactérias que vêm via contaminações dentárias, de laringe, de faringe, amígdala, que pode dar uma alteração de inflamação pélvica também. Mais raro, mas pode. E a endometriose, que seria só um processo inflamatório pélvico, motivado pelo sangue, pela presença do sangue menstrual dentro da cavidade abdominal. E as alterações anatômicas seriam vaginais. Doutor, agora o uso de antidepressivos, ansiolíticos ou algum outro tipo de medicamento podem prejudicar a libido?
Podem sim. Quando existe um trabalho emocional grande dessa paciente e ela é bem confortável com a sua sexualidade, isso é mais difícil acontecer. Mas os antidepressivos ou ansiolíticos podem reduzir, tanto atrasar a chegar ao orgasmo ou reduzir a própria libido mesmo. Tá, e bebidas alcoólicas, cigarros, uso de outras drogas, também tem ligação com as disfunções sexuais femininas? São coisas que levam a relaxamento e, às vezes, liberação de situações que ela poderia ter como bloqueio. Não levam a disfunções, mas podem facilitar, em alguns momentos, a atividade sexual não dolorosa quando isso é emocional, quando é psicológico. Agora, tem muitos alimentos aí que são conhecidos como afrodisíacos, né? A utilização desses medicamentos podem ajudar neste caso? É só lenda, é mito? Como é que é? Sempre, eu acho que no homem existem alterações específicas que têm que ser tratadas com medicamento. Existem alguns remédios, algumas coisas afrodisíacas que podem interferir no mesmo local que esses medicamentos agem, pode existir. Na mulher, quando ela está se preparando para o ato sexual, ela já está se excitando. Então, eu costumo brincar um pouquinho, porque assim, o homem é como, você chega num quarto escuro, aperta um botão, acende a luz. O homem é mais ou menos isso. A mulher não, ela precisa de um trabalho. Você tem um quarto totalmente preto e uma luz negra, você pode acender, você vai enxergar pouco. Então, a mulher, ela não vai ter o botão para acender. Então, a sexualidade para ela, às vezes, é um bate-papo, é uma pele, é ir ao cinema, é tomar um sorvete. Então, o distanciamento com a sua sexualidade. E ela passa o dia inteiro em outros afazeres, funcionais, trabalho, às vezes segundo, terceiro, quarto turno. E ela é o tempo todo trabalho, função, e ela não pensa em nenhum momento na sua sexualidade. Chega no momento dos dois, não vai ter o botão para acender a luz. Tem que ser com calma, né? Aos poucos. Tem que ser trabalhado, a sexualidade da mulher tem que ser trabalhada. Se ela for trabalhada durante o dia, a busca de um afrodisíaco, chega no momento de acender a luz, o botão vai estar lá. Agora, doutor, a gente vai falar no próximo bloco em relação ao tratamento, mas pensando pelo âmbito psicológico. Agora, tratar a disfunção sexual com fisioterapia, por exemplo, pode ajudar as mulheres que sofrem desse problema? A fisioterapia pélvica, o trabalho com a musculatura, o aprendizado em contrair a favor da sexualidade e relaxar a musculatura a favor da sexualidade é muito importante. Pompoirismo, muita gente deve ter lido, ouvido falar. Num certo momento, isso se prestou atenção nessa musculatura e trouxe para a área médica a favor de alguns tratamentos. Por exemplo, mulheres que não podem fazer cirurgia por incontinência urinária. Ela trabalha a musculatura para desenvolver essa musculatura para controlar a urina, porque por partos, ou por idade, ou pelo trabalho extenuante, por carga, carregar muito peso, ela pode ter tido um relaxamento vaginal que precisa de uma melhora da musculatura. Ela pode ter essa musculatura agindo contra ela na sexualidade, contraindo a vagina e impedindo a penetração. Ela vai aprender a fazer relaxamento dessa musculatura para que facilite a penetração. Então, isso tudo faz parte da fisioterapia. A fisioterapia não é só contração, é descontração também. Legal. Bom, doutor João Paulo, muito obrigada pela sua presença por aqui. A gente falaria muito mais sobre esse assunto ainda, né? Então, já deixo desde já o convite para você retornar, quem sabe numa próxima oportunidade a gente continuar falando sobre isso. Muito obrigado. É um prazer estar podendo esclarecer tudo isso e eu acho que a disfunção sexual é muito presente hoje na vida do casal e não é pouco, só é encoberta. Poucos casais se liberam para conversar no consultório e só depois de algumas consultas é que a gente consegue acessar essa sexualidade que às vezes está contida e para ser liberada. Com certeza. Muito obrigado. Eu é que agradeço. E como nós já dissemos aqui, né, no próximo bloco você confere a influência dos aspectos psicológicos na disfunção sexual feminina. Daqui a pouco, aqui no Opção Saúde.
voltamos com a Opção Saúde e neste bloco vamos tratar dos aspectos psicológicos presentes na disfunção sexual feminina. E aqui conosco está a psicóloga e terapeuta sexual Maria Lúcia Bien. Maria Lúcia, bem-vinda à Opção Saúde. Eu agradeço ao convite. Imagina, a gente que agradece a sua presença. Agora, Maria Lúcia, para muita gente já é difícil falar sobre o sexo, né? Falar sobre o assunto. Agora, quando o assunto é dor ou alguma dificuldade durante a relação, isso só aumenta essa dificuldade, né? Como é que a psicoterapia pode ajudar nesses casos? Com certeza, Juliana, você falou uma coisa certa, né? Imagine você que a sexualidade é um processo natural, né, na vida do ser humano. Você imagina quando, de repente, né, uma mulher, no caso nós estamos falando da mulher, ela não consegue ter uma relação normal, né? E é muito difícil para ela estar falando sobre isso, porque ela vai se sentir incapaz, menos mulher, vamos falar assim, né? Então, realmente, isso fica muito difícil, né, para que ela possa lidar com isso. E como o terapeuta vai trabalhar com essa mulher? No primeiro momento, ele vai acolhê-la, né? Ele vai compreendê-la, compreender essa dor, né? E compreender também essa dificuldade que ela está tendo para falar sobre isso. E aí depois que, passado esse primeiro momento, onde existe essa empatia, né, de terapeuta e paciente, você então vai fazer todo elaborar um diagnóstico para saber as causas, né, dessa disfunção sexual. Porque normalmente, no caso do vaginismo, muitas pacientes vêm encaminhadas por um ginecologista, né? Quando elas não vêm, é importante, normalmente, então, é necessário que você peça para ela passar para um ginecologista para eliminar aquelas causas que o Dr. João Paulo falou, que são as causas orgânicas, um ímen imperfurado, né, um ímen mais duro, onde há uma dificuldade realmente de penetrar aquele ímen. Agora, quando passou-se por esse ginecologista e ela não tem nada organicamente falando, então nós vamos trabalhar a causa psicológica. Existe dentro da terapia sexual técnicas específicas para você estar trabalhando com essa mulher, como técnicas de relaxamento, onde ela também técnicas de sensibilização, técnicas onde ela vai aprender a conhecer melhor o seu corpo, porque, na verdade, muitas mulheres ainda fazem ginástica para trabalhar todos os outros músculos e se esquecem de tocar o órgão, né, a vagina, para poder conhecer e saber como é que funciona. E aí ela vai também ser orientada a se tocar, para ela poder compreender melhor o corpo, porque a vagina, ela é um músculo elástico, né? E ela vai acomodar o pênis, tanto na largura como na espessura. Mas o que acontece no caso de um vaginismo? Normalmente, o pano de fundo do vaginismo, quando é de origem psicológica, é o medo da dor. Muitas mulheres escutam falar que a primeira relação dói. Então, se ela já tem um limiar à dor, né, que já é baixo, então o que acontece? Ela já vai pensando que vai doer. E aí ela vai travar, como o João Paulo disse, os músculos vaginais. Ela trava de uma forma que é impossível a penetração. E é claro, você imagine que na relação sexual, quando há lubrificação, e o que acontece? Normalmente há um relaxamento para que a vagina receba o pênis. Mas se essa mulher tem este medo, ela vai travar. Pressionar. E aí ela vai sentir dor mesmo, porque quanto mais ela tensiona, mais dor ela vai ter, não é? E acontece que muitas vezes isso dura muito tempo na vida. Existem pessoas que se casam, acabam se acostumando em ter relações sem penetração, onde um satisfaz o outro de outras formas, né? E vive insatisfeita, mas acomoda, né? O casal se acomoda. Muitas vezes por medo e vergonha de falar sobre o assunto. Exatamente. Né? Então, quando é um caso específico do medo da dor, tem a técnica específica para você trabalhar. Agora, existem outras causas, né, psicossociais, no caso da pessoa ter sofrido, né, um estupro, ou então, como o João Paulo falou, repressões, né? Então, tudo isso você tem que, dependendo do diagnóstico, né, de que você conseguiu elaborar a causa, aí é que você vai usar as técnicas específicas para tentar lidar com aquele problema, com aquela disfunção sexual. No caso, nós estamos falando no vaginismo, né? Porque são várias disfunções sexuais. Nós temos a falta de desejo,
a dificuldade, a anorgasmia, que é a dificuldade de orgasmo, né? E essas disfunções sexuais, elas podem ser primárias ou secundárias. Primárias é aquelas que, desde a primeira relação, ela teve dificuldade. Secundária pode acontecer que, de repente, ela tinha uma vida normal, alguma coisa aconteceu, e a partir daquele momento ela começa a ter dores ou desenvolver um vaginismo, né? Então, seria no caso a disfunção secundária, quando ela já estava bem e aí ela fala, nossa, mas como, né? Eu sempre tive relações, por que agora eu não tenho mais? Então, aí a gente vai trabalhar o que houve na vida dela, às vezes até em relação ao relacionamento, né? Que de repente ela começou a ter essas travas novamente, para não permitir a relação. E tem um dado importante também, Juliana, com relação ao vaginismo, que existe assim algumas mulheres que são vagínicas, que elas têm personalidade muito forte, entendeu? Elas são dominadoras e às vezes, né, ceder, né, ao homem seria ser subjugada, né, inconscientemente, né? E elas outras não se dão exatamente conta não se dão conta prática, disso, né? E muitas vezes tem parceiros que são bastante submissos, né? E também tem outros que são muito frágeis demais, né? Frágeis ao ponto realmente também não essa fragilidade toda impedir essa questão da relação sexual. Agora, Maria Lúcia, muita gente fala em relação à disposição sexual do homem ser maior, às vezes, do que a da mulher, né? Que tem essa diferença. Por que isso acontece? A gente escuta muito isso, né? Que o homem ele precisa de mais sexo do que a mulher. Eu creio que isso é cultural, né? Porque nós sabemos que nós estamos vindo de uma evolução onde a mulher está agora ascendendo, vamos falar assim, né? Sempre o homem dominou esta mulher, né? E ela sempre foi um objeto do homem. Agora, desde a Revolução Industrial, houve uma... Vamos dizer assim, a mulher ela desabrochou na sua sexualidade, ela se permitiu, né, essa liberdade maior. Então hoje nós temos mulheres que às vezes têm mais pique sexual do que um homem, né? Não é mais que o homem ele precisa mais de sexo do que a mulher, né? É bem algo que veio assim de cultura, né? O que nós estamos percebendo hoje é que o João Paulo falou uma coisa interessante, o homem não é só apertar um botão assim, né? O homem, se ele teve alguma discussão, alguma coisa com a esposa e ele está querendo ter uma relação, ele entra no quarto e ele vai ter a relação, né? A mulher, se ela ficou magoada, de jeito nenhum, eu digo que a mulher vai inteira na relação, né? E aí o que acontece? Ela já não vai mais, né? Como ela vai proporcionar prazer, né? Àquele homem que a magoou. Claro. Então, ela já não vai mais ter essa disposição. Então, eu sempre brinco e digo assim, olha, se você quer ter uma noite de prazer, trata a sua mulher desde o café da manhã, né? Trata ela com carinho. A mulher, ela é romântica. Agora, Maria Lúcia, o estresse, o cansaço, problemas com o parceiro também tem influência, então, na disfunção sexual feminina? Com certeza, né? Você imagine a mulher que está tendo, trabalha fora, ela tem, depois, quando ela chega para cuidar das crianças, organizar a casa. A hora que ela chega, ela está boa de cama para dormir. É verdade, porque ela vai estar muito cansada, né? Então, com certeza, né, toda essa correria do dia a dia, esse desgaste, acaba afetando a vida sexual, né? Por isso que é muito importante que o casal, né, que um se preocupe com o outro, né? Quando há uma ajuda mútua, né? Então, vai favorecer para que os dois possam estar assim satisfeitos, descansados, para depois então ter o seu momento, né? Com certeza. Agora, Maria Lúcia, a compreensão do parceiro é fundamental nos casos de disfunção sexual? Qual é o papel do parceiro nesses casos? Muito. Às vezes, sempre quando eu vou trabalhar com pessoas que têm vaginismo, com as mulheres, eu depois chamo. No caso delas terem um parceiro, né, fixo, eu chamo o parceiro, porque nós temos que auxiliar. Porque este homem também, ele fica perdido, né? Ele não consegue compreender. Muitas vezes ele pensa que ela não tem desejo por ele, e não é nada disso, né? A mulher vagínica, ela tem desejo, ela tem orgasmo, ela tem lubrificação, mas ela não consegue permitir a penetração. E é muito importante que esse parceiro seja compreensivo,
Olha, tem que ter muita paciência. Então, na terapia, a gente vai orientá-lo como ele pode agir para ajudar a sua companheira e ajudar a ele mesmo, né? Porque o sexo é a dois. Agora, existem alguns homens que, infelizmente, acham que é frescura da mulher, né? Então, nesse caso, ela sofre, porque quando ela não consegue ter a relação, eles ficam bravos, né? Ficam irritados, acabam tratando a mulher mal. Então, isso, olha o sofrimento. Ela já tem um sofrimento, porque ela está com esse medo da relação e ela tem dor. Ela tem um sofrimento por ela não conseguir ter uma relação normal, ela já está se sentindo fracassada. Sim. E aí vem, então, a culpa, né? Como se ela fosse totalmente culpada e a repressão do marido. Então, olha como fica essa mulher, né? Por isso que é muito importante, né? Que ela busque uma ajuda, que ela busque uma orientação, porque no fundo a gente, quando o marido vem e a gente explica direitinho, ele acaba mudando a maneira e ele vai auxiliá-la. E normalmente quando o marido colabora, é muito mais rápido a solução dessa disfunção. Com certeza. Maria Lúcia, tem muitas dúvidas ainda aqui para a gente tirar, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Quero agradecer muito a sua presença, todos os seus esclarecimentos e combinar já uma próxima conversa, né? Porque tem muito assunto ainda para tratar. Com certeza. Obrigada pela sua presença, viu? Bom, e você aí de casa já sabe, né? Que esse e todos os programas exibidos estão em nosso site. Você confere na hora que quiser. Eu te espero no próximo programa. Até lá!